Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Timidez Sem Neura. E nesse podcast a gente vai falar de você, do universo da pessoa que é tímida, introvertida. Quais são as ações, reações, o que dá para fazer, como falar em público, sem medo, sem nervosismo. E meu nome é Marcos Natel. E meu nome é Lucas Caê, e esse conteúdo aqui vai fazer toda a diferença na sua comunicação e na sua carreira como um todo. Pode ter certeza disso. Nós nunca preparamos um podcast tão importante para o momento que você está vivendo como esse daqui. Show de bola. E o tema de hoje, Lucas, a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens da crise para a pessoa tímida e introvertida. Hoje estamos num formato diferente, mas a qualidade lá em cima sempre, né? Conteúdo lá em cima. Porque assim, ó, a gente... Conteúdo lá em cima e álcool em gel exalando do corpo. Isso é a questão da adaptação, né, Lucas? A gente saber entender o momento e fazer o que for necessário para poder continuar se comunicando ao mundo, né? E não ficar parado, paralisado. Isso é o mais importante nesse momento, né? Claro, porque assim, a estratégia pode mudar, mas o nosso plano não mudou ainda. Não vai mudar. A gente está só se adaptando à forma de entregar. Mas o nosso plano, que é fazer você falar em público sem medo e sem nervosismo, respeitando a sua característica tímida e introvertida, isso não vai mudar. Show de bola. Bom, a gente está... as pessoas vão assistir isso aqui, né, Lucas, um pouco depois, mas a gente está numa semana do nosso programa Destravei e tudo, e é aqui, né, essa correria, ainda continuando fazendo conteúdo, e isso é bem importante, né, porque as pessoas possam continuar recebendo o valor de tudo aquilo que você tem comunicado, transformado. A gente já recebeu vários testemunhos essa semana, né, de pessoas que foram super transformadas pela semana Timidez Sem Neura, e isso é só a pontinha do iceberg, né? É só um gostinho, porque assim, existe algo muito mais profundo. Mas sabe o que é interessante? Você pegar essas pílulas de conhecimento, que são os conteúdos ali, que eles são soltos, né? Afinal de contas, são conteúdos postados no Instagram, canal do YouTube e tal e tudo mais. Essas pílulas, sendo as pessoas que estão consumindo essas pílulas de conhecimento, não só consumindo, mas entendido e praticado, cara, o resultado está sendo muito rápido, entendeu? Então, percebe-se que a gente está no caminho certo. As pessoas estão consumindo aquilo que está transformando a vida delas. Porque produzir conteúdo, sei lá, qualquer um pode produzir. Sim. Agora, fazer um conteúdo que faça diferença na vida das pessoas, isso dá trabalho. E a gente sabe que é trabalhar para que realmente você possa consumir algo que faça a diferença na sua carreira. Show de bola. Até foi um dos testemunhos do Rodrigo, né? Que mandou para você que, cara, foi um dos melhores que a gente viu nesse momento, que quando ele foi no banco, né? Foi fazer alguma coisa. Eu acho ele aqui para ler aqui, ó. Eu tenho ele aqui, ó. Pra ver se eu acho aqui o comentário dele, que foi muito legal, porque o Rodrigo, acho que ele, se não me engano, ele é de Porto Alegre, ele é gaúcho, tá? Ele contou algo que é simples, que é do dia a dia, que a gente faz isso comumente, mas para quem tem uma personalidade introvertida e tem um traço de timidez, às vezes é complicado até mesmo realizar essas ações que são simples. Olha o que ele falou, Marcos. Rodrigo Ferreira. Rodrigo falou assim, hoje quebrei uma barreira. Entrei no banco, cumprimentei todos, pedi uma informação ao segurança, falei com o gerente e resolvi meu caso. Não tive medo e nervosismo para falar com as pessoas. Ele fala assim, não que eu não fizesse isso antes, mas eu sofria. Suas lives e dicas estão me ajudando bastante. Thank you, Lucas. Ei, Rodrigo. Que legal, hein, cara? Nossa, isso aí não tem preço, né? Esse não. tipo de comentário, cara, é o que faz falar assim, estamos no caminho certo, né? Isso é a coisa que nós que somos uma outra geração entende como Mastercard. Show de bola. Bom, estamos no olho do furacão, né, Lucas? Crise é a palavra do momento, acho que top trends ali que tá pegando, o mundo inteiro, né, está em crise. Defina então para a audiência, para as pessoas que te acompanham, que você tem realmente falado palavras de mudança, de transformação, o que significa essa tal da palavra crise? Acho muito legal, porque a gente colocou aí as vantagens e as desvantagens, né,
da crise, uma pessoa tímida, introvertida e tudo mais. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente entender o que é que significa a palavra crise. Porque, por exemplo, quando eu falo assim, palavra crise, qual que é a primeira imagem que vem na tua mente, Marcos? Uma foto, assim. Qual que é a foto que vem na tua mente? Tipo, o povo correndo, desesperado. É o furacão tá vindo, né? É a crise, o caos, né? O caos, crise, tal. Às vezes vem crise, vem coisa, perda financeira, crise, separação, crise, desemprego. Porque a palavra crise, ela está associada no nosso cérebro como algo que é desespero, angústia, perda, caos, caótico, aquela coisa apocalíptica. Apocalíptica. Tá, ok. Vamos lá, pensar numa seguinte coisa. Quando eu falo para você a palavra paz, o que vem à tua cabeça? Calma, tranquilidade, um branco, um jardim, nesse Coisas sentido, assim, né? calmas, né? Para você também que está Sim. nos assistindo aí, palavra paz, qual que é a primeira imagem que vem à tua cabeça? Tá, guarda aí essa informação. Por que que isso acontece? Porque assim, o nosso cérebro, ele trabalha com um negócio chamado imagética. O que que é isso? Quando eu falo, por exemplo, caneca, o que que vem na tua mente? Uma caneca, porque a palavra caneca, ela precisa ser projetada de forma concreta no seu cérebro, ok? Então, se você fala a palavra crise e o seu cérebro identifica isso, olha quanta coisa você já não está gerando dentro de si. Caos, desespero e tudo mais. Agora, por que é importante a gente entender o real sentido da palavra? Porque isso tudo é comunicação. Isso tudo interfere na nossa saúde física, emocional e nos nossos resultados. Quando a gente fala de crise, entenda uma coisa. Sabe a lagarta? Sabe, né? A lagartinha lá, a aula de biologia, a lagartinha que vinha caminhando, caminhando, e um dia ela decide, dentro do processo, ciclo da vida dela, se tornar uma borboleta. Daí ela primeiro, antes de se tornar uma borboleta, ela faz o quê? Um casulo, tá? Um casulinho ali. Ela fez o casulo. Esse casulo tem outros nomes também. Um desses nomes é pupa ou crisálida. Então, a crisálida é aquele negocinho que a gente chama de casulo. Agora, olha que interessante. A palavra crisálida, ela tem uma origem grega, que é de crises, etimologia, que é o estudo da origem das palavras. A etimologia da palavra crisálida vem do grego crises. Sabe o que significa crises? Marco Vinícius na tela. Mudança. Pode falar. Mudança. Crises significa mudança. Então, crises significa mudança. Quando a gente entende que estamos em crise, tem o quê? Uma mudança surgindo. Onde, isso então, no sentido da lagarta, né, Lucas? Então, assim, ela precisa mudar, é a metamorfose, né? Tipo, ela tem que fazer uma mudança, né? E olha que interessante, é ela que decide, cara, passar pela crise. E quando ela passa pela crise, por que ela forma a pulpa, o casulo ou a crisálida? Porque ali naquele ambiente fechado, quase igual nós estamos, ela intensifica o processo de crise dela. Ela intensifica o processo de transformação. A dor é um processo ali de metamorfose que é dolorido para aquela lagarta até ela se transformar em algo muito, muito melhor. Até então ela se arrastava, agora ela passa a voar. Até então as pessoas matavam ela, porque, lagarta, pá, mete chinelado. Agora quando ela se torna borboleta, cara, só um idiota para matar uma borboleta. Sim. Então, ela é apreciada, ela é bem quista, né? Por quê? Porque ela resolveu passar por uma crise de uma forma intensificada, entendendo que a crise é importante, abraçando a crise por um processo de mudança e de transformação. E quando a gente consegue entender isso aqui, cara, tudo muda ao nosso redor. Então, por isso que tem vantagens e desvantagens de passar por uma crise sendo uma pessoa tímida e introvertida. Quando eu entendi essa palavra crise, cara, eu nunca mais neguei as crises. Eu procurei entender a crise e sair dela, saber que ela tem começo, meio e fim, sair dela numa melhor versão na qual eu aí entrei. Faz sentido isso? Faz. É até interessante também a forma que você está falando, porque é o enfrentar de frente sem romantizar, né, Lucas? Sem dizer assim, ai, crise, querida, vem aqui. Até porque a vivência, quando você está, vamos supor,
furacão tá vindo. Você tem que achar alguma forma daí de se proteger daquilo. As pessoas vão pro subterrâneo, se amarram, se seguram, ou o terremoto está acontecendo, mas isso está te dando a novas habilidades de ser melhor, mas sem ficar também romantizando, mas, cara, ir para frente, né? Tem a ver com isso. Bora. Né? Não, é processo intenso. Tem dor e tem sofrimento, sabe? Mas a dor e o sofrimento vai ser como você quer enxergar isso. Se você ficar querendo sofrer com aquele processo, é uma coisa. Ou se você quiser passar por ela, é uma outra situação. Porque, assim, pode ser que você entre em uma neurose e se torne uma pessoa neurótica. O que é uma neurose? Isso segundo a ótica da psicologia. A neurose nada mais é do que uma situação específica que você passou de dor, de sofrimento, de perda, algo que aconteceu, e você pega essa situação e transforma ela em um sentimento que fica em loop em você. O que é sentimento? Sabe aquela coisa do remorso, da angústia? Você passou por uma situação, você fica se lamentando, fica relembrando aquela situação fica gerando sentimentos ruins, você fica preso dentro desse loop. E esse looping aqui, ele é um loop de neurose. Se você está preso dentro desse momento de bolha, de crise, situação, meu Deus, que vai ser de mim, vou ser mandado embora, ou não vou ser mandado embora, vou ter dinheiro para pagar. Se você fica preso dentro disso, você se torna um neurótico. Por isso que o Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, diz sobre neurose e fala sobre a busca do sentido. Quando você tem sentido, busca um sentido naquilo que está passando, e o livro dele, em português, ele é Em Busca de um Sentido. O título original dele, se a gente fosse traduzir do alemão, sério, certinho ali ao pé da letra do alemão, significa, apesar de tudo, dizer sim para a vida. Apesar de tudo, dizer sim para a vida, sabe? Apesar de tudo, mais profundo, né? Muito mais profundo. É muito mais profundo. Sabe? Apesar de tudo, cara, diga sim para a vida. Para o quê? Para a vida. E não para neurose, para sofrimento, para dor e tudo mais. Então, a vantagem que tem num processo como esse é a forma como você abraça, enxerga e quer sair dela. Até porque você acabou optando, né, em colocar que é a semana timidez sem neura. Uhum. Cara, tudo bem, a timidez está aí, a introversão, mas, cara, sem neura, baixar um pouco disso, não ficar aquela coisa que até a gente usava um tempo atrás e tem evoluído, estudado, né, Lucas? Dizer assim, vamos dominar, vamos vencer. Sem neura, calma. Baixa essa frequência, porque senão a pessoa é chicote todo dia, né, Lucas? Não, e assim, a gente vê uma cobrança e a gente se cobra disso, porque a gente quer viver numa alta performance. O tempo todo, alta performance, alta atividade, a produtividade, não sei o quê, tá ok, tudo bem, isso é importante também. Só que a gente nunca viu tantas pessoas estressadas, deprimidas e ansiosas ao mesmo tempo. Por quê? Porque tudo isso gera uma sensação de que parece que tudo que está fazendo nada está bom. Então, você sempre olha para as pessoas produzindo, fazendo, não estou bom o suficiente. E você entra numa neura. Quando você entra nessa neura, isso quando você entra na neura, você já está perdendo performance. Quando você perde performance, você não consegue chegar no resultado. Por isso que a nossa escolha em falar semana timidez sem neura, você, cara, você já tem neura demais, tá? Com a gente aqui é sem neura. Então, sem entrar na neurose. Não sejamos neuróticos. Já tem uma boa parcela da população. Não entre nessa. Com quem você é. Isso tem a ver também com a conotação de comparação, Lucas, porque muitas vezes as pessoas, o tímido tá ali, né? Mais fechado, mais intro, mais dentro dele, daí fica olhando no Instagram da vida e só vê as pessoas falando, comunicando, sendo bonita, porque as pessoas só postam as coisas bonitas, né? E isso também ajuda a ser um peso para criar mais neura ainda. Ah, mas eu não presto para nada, eu não... Ou minha vida, ou céus, como comentários que a gente vê as pessoas se chamando de lixo, que é ser invisível, tipo de coisa, né, Lucas? São pessoas que realmente, elas entraram nesse loop, Marcos. São essas pessoas que entraram nesse loop. A gente gravou um podcast esses dias, né? Exatamente com essas frases que a gente encontrou nos comentários. Pessoas que, assim, ó, a meu ver, estão muito próximas de entrar numa depressão e
cometer um ato, muitas vezes, de até mesmo suicídio. Porque elas não conseguem olhar para dentro de si e encontrar algo que seja realmente significativo e importante. De tão neuróticas que elas estão. Então, gente, sem neuro, de verdade. Show. É possível ter alguma vantagem para o tímido e introvertido numa crise dessa, Lucas? Sim. Quais são as principais vantagens que um tímido pode ter num momento como esse? Aqui, a vantagem dele é que um tímido e um introvertido, ele tem uma possibilidade, tem uma habilidade a mais já de ficar mais na dele, ou seja, ele é menos expansivo. Então, ele tem uma capacidade de não precisar, para sobreviver, de se relacionar tanto com pessoas. Eu, por exemplo, eu estou aqui, a gente está home office. Vai entrar quase uma semana aqui, enquanto a gente está gravando esse vídeo, que é o dia 26 de março de 2020, ok? E faz quase uma semana que a gente está dentro de casa. Até agora, eu não estou cortando meus pulsos. Meu Deus do céu, eu preciso sair de casa, eu quero ir para a rua, eu preciso ver alguém, eu preciso abraçar alguém. Não, eu estou vendo meu filho, minha esposa, estou conversando pela internet, estou bem da vida. A hora que eu puder fazer um churrasco, ainda está melhor ainda. Mas eu estou feliz, está tranquilo para mim. Agora, a compensação, as pessoas que precisam de outras pessoas para conseguirem ali sobreviver, elas sofrem um pouco mais. Então, para o introspectivo e para o tímido, ele se resolve bem com ele mesmo. Um momento como esse, para uma pessoa introvertida e tímida, às vezes está um introvertido trabalhando em um ambiente muito expansivo, muito barulhento, assim. Então, o tímido e o introvertido, mais introvertido, ele gosta de trabalhar em silêncio. O introvertido, o cara coloca o fone, ele produz ali. Então, se ele puder se trancar dentro do ambiente que ele se sente mais confortável possível, que é a casa, e produzir, então ele vai trabalhar muito mais focado. Tá? Eu, esses dias, até vi um comentário de um amigo que trabalha numa empresa ali, ele falou assim, cara, eu estou mantendo a mesma rotina ali, a única coisa que eu não estou fazendo é me deslocando, então eu começo a trabalhar mais cedo, mas eu estou fazendo a mesma 1 hora de pausa, de intervalo de almoço que eu tenho, e vou trabalhar até as 8, 7. Só que o que eu tenho percebido? Eu estou sendo muito mais produtivo. Por quê? Eu estou em casa, eu estou focado. Então, isso é uma vantagem, se você enxergar no momento como esse, é importante. Existe uma vantagem também da criatividade, porque pessoas que têm uma introspecção, elas tendem a ser muito mais criativas. Por quê? Porque elas têm a colisão de ideias muito aqui dentro. O que é criatividade? Criatividade é a colisão de ideias. Tá? Quando você faz essa colisão, você surge uma nova ideia. E num momento como esse, é necessário você ser criativo. Ser criativo para saber como que você vai resolver, ser criativo para saber como que você vai entregar aquilo que você já faz, ser criativo para saber, puxa, como que eu vou resolver a minha situação financeira, meu trabalho, o que eu vou ter que fazer para sair dessa crise mais fortalecido. Então, são grandes vantagens que pessoas tímidas e introvertidas possuem em uma situação como essa para se estruturar nas suas vidas e carreiras e tudo que elas fazem. Show. Eu vi esses dias o Flávio Augusto, do Geração de Valor, falando que é um momento desse, a gente se obriga realmente a ser mais criativo. E nessa, o tímido, o introvertido pode ter uma potência um pouco mais rápida para poder, cara, como que ele pode entender para ser mais efetivo no final das contas, Lucas? Dizer assim, cara, a criatividade já está rodando, o que ele precisa é o quê? É ser mais efetivo no colocar para fora. Faz sentido isso? Fora, na execução. Porque qual que é o desafio daí? Esse seria como se fosse uma desvantagem. O introvertido e o time, ele pensa bastante. Então, ele tem grandes ideias. Qual que é o desafio dele? Compartilhar essas ideias e comunicá-las. Porque uma ideia que fica só dentro de você, ela não tem valor nenhum. Você precisa executar essa ideia. E para executar, você vai precisar comunicar com alguém, você vai precisar de pessoas para investir junto com você, você vai precisar convencer outras pessoas. Então, você vai ter que pegar, estruturar todo esse plano e coloca como se ali um 5W2H, que é uma ferramenta de gestão, de briefing, tá?
que é o que, porquê, como, quando, quanto, onde, quem. São 7 perguntinhas que, se você responder, você vai conseguir estruturar bem a sua ideia. Para quando chegar o momento de apresentar, você vai ter uma efetividade maior para apresentar essa ideia. Porque pode ser que no momento como esse, você tenha feito ali alguns exercícios de brainstorm, mas com você mesmo, ou não, ou fazendo aqui, igual a gente está fazendo aqui agora, uma videoconferência, gravando ela aqui, para que fique registrado. Então, são esses elementos que você vai precisar ter. Porque, assim, uma coisa é ter uma ideia, mas para transformar uma ideia em uma solução, tem um caminho. Então, assim, ó, você está hoje com uma ideia ou com uma solução? É nisso que você vai ter que entender. Um 5WH e outras ferramentas de gestão vão te ajudar a sair da ideia para implementar uma solução. Lucas, a gente fez uma pesquisa no canal Telegram, nesse da semana Timidez Sem Neura, uma pergunta bem interessante, né? Qual era a melhor opção nesse momento, né? No ponto de vista do que eles poderiam fazer, o que essas pessoas poderiam fazer na crise, né? 37% respondeu que ia ficar parado e esperar tudo isso passar. 3% entrar no desespero, porque o negócio está feio mesmo. E 60% colocou agir, pois tenho que ser herói da minha vida. E bem interessante colocar, esses são 3 aspectos completamente diferentes, né? Um é a ação, o outro é ficar paralisado e o outro é, cara, sai correndo, né? Cita um pouco para a gente poder complementar essa questão de vantagens e já pegar esse gancho de desvantagens em relação ao tímido, né? O que acontece no momento como esse? É extremamente natural. Por que é natural? Nós estamos sendo bombardeados por uma série de informações ou de notícias que gera esse sentimento nas nossas vidas, tá? Que são o quê? Essa situação de medo, tal e tudo mais. O nosso cérebro, nesse momento, ele está com alerta ativado lá no reptiliano, que a gente já falou aqui no nosso canal, que é um dos comandos do nosso cérebro, seria essa parte mais aqui, da parte de baixo, que se o pé do cérebro, tá? Se o pé do cérebro seria o reptiliano. Então, ele tem, nós estamos ativados no instinto de sobrevivência. O que é isso? Por que fez as pessoas correrem para dentro das suas casas? O que fez as pessoas fazerem estoque de comida, de papel higiênico? Até agora ninguém me explicou por que as pessoas estocam. O que levou elas a entrarem em pânico nesse sentido? Alerta de sobrevivência, ou seja, vou morrer. Meu Deus, vou perder o emprego. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. O apocalipse zumbi chegou. E agora? Então, quando entra nesse sistema, que a gente entra também, que é um sequestro de amígdala. O que é essa amígdala? É onde a gente processa esses instintos primários, como se fosse o processador. A gente tem um impulso, que é o instinto de sobrevivência, e a amígdala ela vai fazer uma interpretação, ela vai fazer uma leitura do que está acontecendo. Se eu preciso realmente agir de uma forma primitiva, no instinto de sobrevivência, eu posso racionalizar e interpretar aquilo que está acontecendo comigo. Como há um sequestro de amígdala, um processo como esse, nosso cérebro reptiliano tem 3 comandos básicos, que é o quê? Paralisar, tipo, ai, Jesus, e agora o que eu faço? Correr, assim, meu Deus, vou para o interior, vou para qualquer outro lugar, eu preciso ir para algum lugar, eu vou fugir dessa pandemia, vou fugir desse coronavírus, para onde eu vou? Não sei, eu tenho que correr. Ou Sim. Avançar, atacar, ir para cima. Ir para cima do coronavírus? Não é isso. Se você é da área da saúde, muito obrigado pelo teu trabalho, e você vai para cima. Mas, no meu caso, nós não somos da área da saúde. Então, o ir para cima é não ficar encostado, esperando. E agora? O que vem do céu para me ajudar? Não, cara. Vem algo do céu? Segundo a minha crença, sim. Vem um cuidado, uma proteção, vem um sentido de confiança, uma paternidade. Mas você vai ter que agir, você vai ter que fazer, você vai ter que se reinventar, você vai ter que o quê? Entender que você precisa remodelar sua carreira, remodelar o seu negócio, remodelar, se adaptar com seus clientes, se adaptar na forma que você trabalha. A gente tem uma escola em sociedade, hoje falando com uma professora que tem feito leituras dramáticas online, que é de teatro, e ontem ela falou, nossa, ontem foi bem legal. Até parece que a gente estava todo mundo junto. Então, o que está acontecendo?
E ela falou assim, não fez diferença. O que está acontecendo? As pessoas que eram mais fechadas para esse tipo de relação virtual, elas estão em que, nossa, dá para a gente fazer. Dá para a gente fazer uma reunião. Dá para a gente fazer o quê? Um trabalho remotamente, é muito mais produtivo. Até esses dias eu vi um comentário da minha pessoa falando assim, para que tudo isso? O que eu vou aprender depois de todo esse processo? Assim, eu vou aprender que todas aquelas reuniões que a gente tinha que fazer era para nada, era para perder tempo. Dá para ser produtivo da mesma forma. Olha que ótimo. Ou seja, estão evoluindo, estão avançando, estão entendendo que em um momento como esse, elas precisam ser heróis da sua própria vida, da sua própria história. Show de bola. Eu escutei também uma dessas lives que estava tendo lá com o Flávio Augusto e o Thiago Nigro, e daí estava entrevistando o CEO da XP, né? Então, 3 mil empregados, 3 mil colaboradores, e somente 80 estavam no escritório, e porque o resto estava tudo trabalhando de home office, quer dizer, 2.920 pessoas estavam em suas casas, e ele falou uma coisa bem interessante, dizendo assim, que se falasse isso para mim há 2 meses atrás, que eu teria que fazer algo nesse sentido, ia falar que isso seria completamente impossível. E daí ele falou assim, tanto é que está funcionando que eu arrisco a dizer que as pessoas estão mais produtivas agora. Eu vi esse comentário. Sensacional, assim, né, Lucas? Por quê? Porque isso é protagonismo, né? Tem que ser herói, vou fazer o meu negócio, vou continuar rendendo, vou continuar gerando a economia, vou continuar estudando, me desenvolvendo, e não fico parado, né? Cara, ser herói é isso, não é ser perfeito, né? É ser herói. Herói é pegar o momento do caos, o momento onde um herói não surge quando está tudo certinho. O herói ele surge para salvar alguma coisa, salvar do caos, salvar de algum perigo, e é o que a gente está vivendo. E você pode ser uma vítima dessa situação, ou você pode ser o herói da sua própria história. Ok? Seu herói de entender que o momento que está vivendo, você precisa se reinventar. É uma palavra um pouco batida, mas ela é funcional. Você precisa acordar e não ficar ali para aquelas palavras de crise que geram na tua imagem algo ruim. Não. É um momento dolorido? Mas é um momento de transformação. Show. Beleza, chegamos então no momento de desvantagens, né? Quais são então as desvantagens, Lucas, que os tímidos e introvertidos podem estar vivendo numa situação que estamos agora? Ótimo. Da mesma forma que um tímido e um introvertido, ele consegue lidar melhor consigo mesmo sozinho, se ele tiver um mindset, ou seja, um modelo mental, uma forma de pensar mais voltada para aquela questão da crise, que a gente falou de crise, caos, desespero, pandemia, correria, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele é uma pessoa que ele é muito mais reflexivo, ele dialoga, ele tem um diálogo muito interno com ele, muito tranquilo. Então, às vezes ele não precisa conversar com uma outra pessoa, ele conversa bem com ele mesmo. Agora, se ele conversa bem com ele mesmo, esse outro, ele mesmo, é negativo, é desesperado, o que pode acontecer, e você, infelizmente, a gente vai ver isso, está vendo isso acontecer, pessoas ou despertarem para um quadro depressivo ou agravarem a uma depressão que já existe. É muito mais comum você ver pessoas tímidas, introvertidas, depressivas, do que extrovertidos. Os extrovertidos ele tem uma tendência a ser mais ansiosos e os introvertidos mais depressivos. Por quê? Porque ele fica muito mergulhado dentro do universo dele. Então ele tem que entender o momento de mergulhar e o momento de sair para respirar, de se comunicar e tudo mais. Essa é uma grande desvantagem. Outra desvantagem é o quê? Esse tempo recluso pode reforçar ainda mais a inabilidade de comunicação. Então, tem até um conteúdo que, se o pessoal curtir, a gente podia fazer, que é sobre comportamento expedicionário. O que é esse comportamento expedicionário? É uma metodologia de comunicação da NASA para astronautas trabalharem aprenderem a conviverem com um longo período confinados, ou seja, um pequeno grupo, um pequeno espaço, na verdade, um espaço ali, né, que dá para se movimentar, tá no maior espaço do mundo, tá literalmente no espaço, mas eles estão ali quase que enclausurados naquele ambiente.
Imagine você passar vários meses numa situação como essa. Então, existe um negócio chamado comportamento expedicionário. É um método que a NASA tem para que as pessoas possam, sim, conseguirem se comunicar e conviver, porque é uma necessidade do ser humano se relacionar. É necessidade do ser humano conversar com outras pessoas e tudo mais. E quando o introvertido e o tímido, ele já tem uma inabilidade de se expressar e comunicar, e ele passa por um período intenso de reclusão, se ele não se despertar, cara, ele volta pior ainda, entendeu? Ele volta pior ainda. É algo que a gente não quer. A gente está trabalhando para que ele possa, sim, respeitar a característica dele, mas que ele precisa se expor, ele precisa apresentar suas ideias. Isso tem a ver, você comenta, né? Isso tem dentro do curso lá do programa Destravei, falando caixa de Pandora, né? Que é o se conhecer por dentro. Daí você pode estar falando de dois aspectos, né? Que é conhecer os pontos fortes, porque existem esses pontos fortes, mas ter esse baita cuidado com esses pontos de melhoria, né? Porque se ele ficar só interiorizando e se fechar, vai ser pior ainda. Vai ser o lockdown interno aqui, né? Vai implodir tudo, né? Total, porque se lá, assim, ó, pense na cena, lá fora está caótico. Se você pega Facebook, Instagram, até então você tinha uma vida instagramável, né? O que é uma vida instagramável? Aquela coisa linda, maravilhosa, bonita. Sim. Agora você tem uma vida de desgraça. Dependendo de quem você segue, quem você segue é o que mais vai postar. Então, assim, primeiro ponto, eu me cerco de pessoas que têm um mindset positivo. Tá? Ora, eu vou consumir conteúdos que vão me deixar para cima, me trazem esperança, que me dão sentido. Eu falei sobre Viktor Frankl lá. Já blindei isso daqui. Eu, no momento começo, eu estou consumindo informação 2 vezes por dia. Pela manhã e no final do dia. E o resto, chega, não quero ver. Se o mundo acabou lá fora, vou saber de manhã e de tarde. Durante esse intervalo, eu vou consumir conteúdo, eu vou consumir coisas que me trazem esperança e que me fazem crescer, que me desafiam. Vou trabalhar da mesma forma, ainda mais intenso, porque eu estou trabalhando muito mais do que estava trabalhando antes. Tá muito mais puxado, muito mais intenso. Ou seja, então eu estou forçando uma curva de crescimento. Por quê, Marcos? Porque você me conhece, eu tenho uma característica introvertida. Só que eu já aprendi dentro do quem opera em bolsa, né? Tem um stop lá, né? Eu não tenho tanto domínio técnico, mas tem um o stop loss, né? Que a stop perda loss. tá muito grande. Tipo, a perda vai ser muito grande. Pum, stop loss. Você programa até onde você está disposto a perder. Sim. Sabe? Eu sei qual é o meu stop loss. Eu sei até onde eu posso perder. Eu sei que se ficar consumindo muita coisa demais, Lucas, daqui a pouco, meu Deus, cara. Agora, meu Deus. Se cobre, né? Se cobre, se fecha. Ah, meu Deus. Eu tenho só 2 pacotes de café, por que eu não comprei mais? Cara, isso durou o quê? Sábado e domingo. Segunda-feira, eu falei assim, opa, chega. Não, parou. Não. Se eu entrar nessa, eu vou ter uma perda pior ainda. Ainda mais que aqui, a minha imagem, que eu falo, eu sou a pessoa que eu quero que as pessoas olhem, eu quero te seguir. Você é um exemplo. Então, a tua palavra, a minha comunicação, eu tenho a obrigação de olhar para você e falar assim, cara, sabe, e eu estou conseguindo, você consegue. Bora, vamos junto? Então, encontrar esses ajustes para que as perdas, as desvantagens não te arrastem. Vai ter perda? Vai. Mas na vida, para a gente ganhar, a gente precisa perder. Está tendo muita perda, mas a gente está ganhando muita coisa legal também. É o meio copo cheio ou meio vazio, né, Lucas, dessa hora. Show. Não sei se você soube, parece que o Google e o Facebook estão bloqueando palavras como corona, crise, esse tipo de cenário, né? O que isso tem a ver? Por que grandes empresas se posicionam em não querer dar o merchandising para isso ou valorizar? Tem sentido isso no cérebro da pessoa? Total. Você é um gestor de tráfego também, né? Que entende bastante dessa relação de internet, o custo por palavras e tudo isso. É muito interessante Facebook e Google bloquear essas palavras, porque assim, ó,
Eu gosto sempre de fundamentar cientificamente, gente, uma característica minha. Assim, tem um negócio no nosso cérebro chamado entropia psíquica, que é o quê? É um palavrão, né? Palavrão, entropia psíquica. O que você fez de legal no dia 11 de setembro de 2001? Cara, eu lembro que eu estava trabalhando com meu pai, estava fazendo um serviço, que eu trabalhava com telecomunicações, e era 11, parece que foi 9 e pouco o ataque, e eu estava num escritório na Marechal Floriano, fazendo um serviço ali de central telefônica, e eu tinha uma TV ligada, e eu lembro que eu estava mexendo ali, fazendo, né, enfim, furando, fazendo as coisas que tinha que fazer. Cara, e aquilo me chamou muita atenção, né? A TV e o avião batendo no prédio. Eu lembro onde eu estava, assim, ó, tipo, não consigo esquecer isso. Por que isso acontece? Porque a entropia psíquica, que é um elemento de instinto de sobrevivência, nos faz como seres humanos. Isso não é eu, Lucas, não é o Marcos, não é todos nós, a raça humana, lembrar com uma facilidade muito maior de acontecimentos ruins, de tragédia, de desgraça, do que coisas boas. Eu tenho certeza que aconteceu muitas coisas legais nesse dia na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós aqui. Só que a gente lembra do que? A gente foca no problema. É um instinto, é um mecanismo para nos proteger. Então, nesse sentido, sabe? Por que Google, Facebook bloqueiam essas palavras? Para que a entropia psíquica, ou seja, para que o desespero não aumente ainda mais. E daqui a pouco entra todo mundo no setor, numa coisa de, olha as palavras, né? Pandemia, medo, difícil, desespero, apreensivo, pânico, histeria. Essas palavras, elas são muito fortes. Essas palavras geram uma imagética, coisa que a gente falou lá no início, uma imagem na cena, que é fim do mundo. Cara, e não é fim do mundo. Não é de verdade. Tecnicamente, estatisticamente, cientificamente, a gente está comprovado. É sério, é sério. Dá para brincar? Não dá. Mas também não é o fim do mundo. Convenhamos. Tá? Então, assim, é muito importante que essas empresas fazem isso, porque para impactar menos de uma forma negativa. E olha só, né? Eles bloqueiam que palavra, cara. Olha o poder que uma palavra tem. Ela gera, ela desperta algo nas nossas vidas. Da mesma forma que a gente falou crise. Então tem que bloquear tudo isso mesmo, porque a gente fica mal nesse sentido. Você vê, ó, fazendo uma análise, né, em relação ao que é fim do mundo, a gente, para poder perceber o tamanho dos nossos inimigos, né? Quando você fala em peste negra, né, que foi lá em 1350 e morreu 75 milhões de pessoas. E durou 10 anos. 1350, só que existia uma população mundial de 300 milhões de pessoas. Então, a relação, cara, morreu muita gente. 75, a cada 4 pessoas estavam morrendo. Hoje, quase 30% da população foi dizimada. Hoje, o que acontece, você vê, na proporção, se você for analisar, morria 20 mil pessoas por dia. Hoje, do coronavírus, morre 200 a 250 pessoas. É ruim, lógico, evoluiu, só que tem mais gente também. E daí, às vezes, a gente dá muita ênfase a coisas... O nosso inimigo cresce demais, né, Lucas? E a gente fica temeroso, fala, cara, meu Deus do céu, ferrou tudo. E não deve ser dessa forma, né? Não podemos tratar dessa forma. Porque, assim, ó, quanto maior o caos lá fora, maior tem que ser a tranquilidade aqui. Então, você que é tímido, introvertido, eu sei que você lida bem com você internamente. Tá? Ou você lida bem, ou você tem dificuldade. Então, entenda que um momento como esse, você tem que lidar bem com você, em todo esse cenário que está acontecendo contigo aí. Show. Para fechar, Lucas... Não sei se está aparecendo no teu áudio, não sei se vai captar para você, mas aqui, ó, está passando na frente da minha rua, aqui, ó, sonhos alfa, sonhos de nata. Nossa, a gente tá aqui pra cara, vamos sonhar, tá? Coisa muito importante, vamos pegar um sonho aí, vamos se apegar nisso. É isso aí. E alguém que tá na rua, né, cara, tá batalhando porque precisa ali, vou pra rua, vou vender sonho, né, cara? Um sonho, pô, genial. Show. Para fechar, Lucas, e se a quarentena virar uma oitentena,
uma 120ª, se durar mais de 60, 90 dias, se a gente tiver um lockdown, tiver coisas que sejam mais intensas, qual é a consequência para a pessoa tímida e introvertida? Bom, a gente tem que estar falando de diversas consequências, né? Consequências econômicas, que é talvez um dos maiores riscos que nós estamos passando no momento como esse. A gente não sabe como a coisa vai ser, e o risco econômico, na minha visão, ele é tão grave quanto o corona, tá? Ele é tão grave quanto o coronavírus. Agora, o que você tímido vai ter que fazer? Às vezes, um tímido, ele tem um desejo muito forte. O tímido e o introvertido, um desejo muito forte de mudar, um desejo muito forte de realizar. Só que, para colocar isso em prática, às vezes, ele tem um delay. Ele é cauteloso para tomar decisão, ele é cauteloso para investir nele mesmo, ele vai fazer todas as análises possíveis. Não que não tenha que analisar, sabe? Mas entre analisar, às vezes ele sofre de parálise. Sabe o que é parálise? Ele analisa, que ele para, ele não age. Então você vai ter que agir. No que? Não sei. Se você está curioso, quer uma ajuda mais personalizada, deixa um comentário aqui nesse vídeo. A gente está disposto a te ajudar a como agir no momento como esse. A gente precisa de mentor, a gente precisa de outros olhares externos, a gente precisa comunicar, de ajuda para que a gente possa se reinventar. É que você tem que transformar, independente do tempo que isso vai durar, o seu desejo de ser diferente em uma ação de ser diferente, fazer algo diferente. Pô, o carro tá passando aqui agora. Sério? Caramba, tá na epidemia de sonho agora, então. Não é possível, não deu tempo. Isso a gente mora perto, mas não tão perto assim. Olha aí, freguesia, o carro do sonho. Falei, não, eu tô escutando, cara. Ai, cara. Show, cara. Pô, maravilha essas dicas e realmente essa é a missão, né? De poder contribuir para que a pessoa não fique pirando nesse momento e ela tenha esse protagonismo e querer ser herói. Então, você que está aí do outro lado, o nosso trabalho aqui, principalmente do Lucas, é para poder fazer diferença na sua vida. E se esse conteúdo faz sentido para você, se você conhece outras pessoas que precisam dessa mensagem, compartilha, manda para frente, dá o like e assina o canal do YouTube. A gente também tem o canal do Telegram do Lucas, porque você está aqui para poder compartilhar e fazer parte disso. É isso, Lucas? Show. Muito obrigado. Compartilhe esse conteúdo. Tem muita gente precisando dele. Tem muita gente precisando de conteúdo que te ajude a crescer, a transformar, e não de notícia que vão te fazer ficar ainda pior. Show de bola. Valeu, galera. Obrigado. Esse foi o podcast Timidez Sem Neura.